Olá, sejam bem-vindos ao O Café e a Conta, o podcast para você que quer se informar e saborear quando o assunto é empreender em bares e restaurantes. Para você que nos ouve no Spotify ou nos assiste pelo YouTube, eu sou o Danilo Viegas, da revista BR, e hoje o assunto é café, ou melhor, empreender com café. Em estabelecimentos como cafeterias que servem brunches, cafés coloniais e lanches da tarde. E ao meu lado aqui, uma especialista no assunto. Hoje eu converso com a empresária e barista Camila Carvalho, aqui no Café das Flores, em Lourdes, em Belo Horizonte. Obrigado, Camila, por ter recebido a gente assim tão bem, nesse espaço tão bonito seu. Eu que agradeço, Danilo, pela oportunidade de falar sobre café, né? Que é o meu assunto preferido. E exatamente um assunto muito legal, já que o podcast se chama O Café e a Conta, né? Camila, queria começar direto, assim, um assunto que talvez seja uma das maiores dores dos empreendedores. Para quem está nos vendo ou nos ouvindo agora, quer começar a empreender em cafeterias ou já empreende, a sua visão enquanto empresária, qual é o principal desafio de empreender nesse segmento? Eu acho que o principal desafio hoje para qualquer empreendedor é mão de obra, né? Hoje em dia é muito difícil a gente encontrar mão de obra capacitada. Então, exige da gente um certo esforço maior nessa área aí para capacitar a equipe, para reter a equipe. É interessante você falar sobre capacitação e até mesmo qualificação da equipe. Você está empreendendo agora em Belo Horizonte, mas você é natural e apaixonada por Ouro Preto, me corrija se eu estiver errado, onde você tem outros estabelecimentos lá. A mão de obra para uma cafeteria é diferente de uma mão de obra para um bar, para um restaurante um pouco mais convencional? Quais são as formas de qualificação para a mão de obra que você deseja para ter o sucesso do seu negócio? Eu acho que para uma cafeteria funcionar bem, o principal, né? Quando a gente pensa em cafeteria, eu falo de ambientes que realmente tenham o café como o produto principal, né? Porque hoje em dia tem muitos lugares que se intitulam cafeteria por venderem café com comida. Mas quando a gente pensa no café em si, né? Na técnica envolvida com café, no profissional barista, hoje é muito mais complicado você encontrar pessoas que sejam capacitadas na área, né? Principalmente, por exemplo, em Ouro Preto tem uma dificuldade muito maior do que aqui em BH. Até pelo número de habitantes em Ouro Exatamente. Preto, E até pelo conhecimento mesmo, o acesso que as pessoas têm, né? A cultura do café é muito diferente nas grandes cidades e das pequenas cidades. A gente ainda tem uma visão do café que está crescendo o conhecimento, as pessoas estão ganhando conhecimento e querendo entender mais sobre café. E isso parte sempre mais dos grandes centros e depois as outras pessoas vão conhecendo, né? Uhum. Agora é interessante, a gente estava conversando aqui antes de ligarmos as câmeras e a gente estava falando que o Brasil sempre tem essa tradição massiva em cafés, mas parece que a nossa população está redescobrindo esse ritual com um produto de mais qualidade agora. A gente tá acostumado, pelo menos a minha mãe, ela adora tomar um café que é um carvãozinho, parece um pedaço de petróleo ali com muito açúcar, porque sem açúcar não consegue descer, né? Qual que é a diferença que você acha que tem num estabelecimento de servir um café premium e talvez até ali mudar um pouco essa cultura do brasileiro que está acostumado a esse café mais aguado, de pouca qualidade? Como mudar essa cultura do brasileiro? Esse é o maior desafio, principalmente para cafeterias de café especial, né? Porque a gente encontra muitas pessoas que na hora que a gente oferece o café, olha assim para a cor do café, olha essa aparência do café e fala assim, nossa, isso é um chafé. Essa é a primeira reação das pessoas que não conhecem. Mas o café especial... Vai chegar um cafezinho aqui ainda, eu acho, né? É nosso ou é para outro cliente? É nosso mesmo, na hora, né? Sim. Aí você tá falando e tá servindo, então não basta falar, tem que mostrar. Tem que ver, E aí o café tem uma cor super diferente dos cafés. Um pouco mais marrom, menos preto, né? Por causa da torra, né? A gente faz uma torra mais clara, geralmente. Obrigado, viu? Pode, por favor. Os cafés com a qualidade inferior são torrados a altíssimas temperaturas, né? Que são as temperaturas que você vai ali camuflar os defeitos. Então você vai sentir o gosto do queimado
né? E você não sente o gosto do café propriamente dito. E a maioria das pessoas, dos brasileiros que a gente está falando, são acostumadas com esse café carbonizado, né? Que é o café preto, que as pessoas falam de café preto. E, na verdade, não é a cor do café, né? O café tem várias nuances, depende da torra, e aí, da mesma forma, ele vai dar diferentes percepções sensoriais também, de acordo com a torra. E até por um cenário social, né? Porque as pessoas, elas talvez estivessem acostumadas a tomar café ruim, porque era o preço que eles conseguiam pagar. Quando era 50 centavos, o café que vinha num copo de plástico, né? E para você ter um produto melhor, obviamente, exige uma qualidade maior em todo esse processo. Quando você falou, por exemplo, lugares que vendem café com comida, mas não são necessariamente cafeterias, né? Aqui, nos seus estabelecimentos, aqui no Café das Flores, qual que é o processo? Da onde que vem esse café que a gente está bebendo? E isso aqui também eu achei lindo, né? Porque parece um decanter de vinho que a gente imagina. A gente faz uma adaptação. Ai, que legal, que legal. Então, eu trabalho com cafés especiais, né? Eu sirvo cafés especiais, então a gente busca cafés de diferentes produtores em Minas Gerais. Ultimamente eu tenho trabalhado muito com um produtor que é da Bioma Cafés, que é o Marcelo. O Marcelo e o Flávio são os produtores. O que a gente está tomando hoje, inclusive, é um café fermentado. Um café super diferente, né? E é daqui de BH? Não, de Minas, não, é de Minas. Ou é da do região. Santo? Não, é da região do Cerrado Mineiro. Legal. Campos Altos. Legal. Isso aí, esse é um café pontuação 87,5. O que significa isso? Isso é dentro da classificação dos cafés especiais, né? Uma pessoa qualificada vai fazer uma avaliação e vai dar uma nota, né? Uma pontuação para o café dentro das análises ali que ele tem de fazer. Análises sensoriais, né? Como aroma, sabores, acidez e todas as características. E aí o café vai somando os pontos. E para ser considerado um café especial, ele tem que ter acima de 80 pontos. E esse é um café que chegou numa pontuação de 87, numa escala de 0 a 100. Agora me explica a fermentação. Um café fermentado, o que significa isso? É um café que passa por um processo de fermentação induzida pós-colheita. Induzido o quê? Pós-colheita. Pós-colheita. Após a colheita, ele vai passar por um processo de fermentação. E aí tem um controle de temperatura, né? Do tempo lá que o produtor faz para. E é mais ou menos experimental. Ele nunca tem a certeza do resultado que vai sair ali, né? É sempre uma coisa assim, até surpresa. Porque faz parte da magia de ser artesanal, né? Se fosse um método fordista em grandes escalas, perderia um pouco essa magia, né? E isso me leva, Camila, para uma outra questão que eu queria ver com você. A aceitação do público-alvo. E eu te explico por que eu pergunto isso. Como eu falei da minha mãe, que está acostumada a tomar café em carvãozinho, eu imagino que se ela tomar um café desse, primeiro, ela pode correr o risco de se apaixonar, mas primeiro vai causar estranheza nela. Ela fala, nossa, que coisa esquisita, tem um adoçante, tem um açúcar aí. Como que é a aceitação do público para novos sabores? Nem sempre é fácil, né? Principalmente com as pessoas mais velhas que estão acostumadas com esse cafezinho preto, né? E que acham que o cafezinho tem que ser preto. E o que eu converso muito com as pessoas que trabalham comigo, tanto com os baristas e atendentes, é que a gente precisa contar essa história do porquê que o nosso café é diferente, por que ele tem uma coloração diferente, por que às vezes as pessoas chegam, eu gosto de um café forte, e olha para esse café e deduz que o café não é forte. Qual que é a percepção dela de força no café, né? Exatamente. E aí eu sempre peço para eles contarem o que a pessoa vai sentir, né, quando ela tá provando esse café. Porque por mais que ele tenha uma coloração mais clara, isso não quer dizer que ele não tenha intensidade, né? De um sabor ou outro. Então, toda vez que você já conta para a pessoa, ela vai dar mais atenção a sentir esse sabor. Então, se eu te falar, olha, esse é um café mais ácido, esse é um café com um pouco mais de frutas vermelhas, você já vai começar a tentar buscar isso ali dentro da sua percepção, entendeu? E aí a pessoa já vai conhecendo. O que eu costumo dizer as pessoas falam, mas eu gosto de café forte. Eu falo, o café para ser forte, ele não tem que ser preto. Né? O que eu entendo como força no café é o corpo, que é aquela sensação de preenchimento do café na boca, né? A intensidade dos sabores ali.
Então, quando você bebe um café e você sente que ele preenche a sua boca e no final você ainda fica com aquele retrogosto, um gostinho no final, assim, a finalização bem gostosa, isso pra mim é a intensidade, a força do café. Não é aquela coisa preta que você bebe amargo e que se você não botar um açúcar ali, você não dá conta de descer, né? Maravilha, eu gostei muito dessa expressão que você usou, o retrogosto, né? E o que você tá falando, eu acho que tem a ver um pouco com essa primeira reflexão que a gente fez, que é a questão da mão de obra. Veja bem, seus baristas, seus atendentes, eles precisam também educar o público, né? Então tem toda essa questão do atendimento ao público final, né? E é de fato um desafio nesse sentido, né? Exatamente. A gente passa o nosso papel, né? O papel das cafeterias de café especial, elas têm esse foco em educar o cliente, porque a gente muitas vezes encontra pessoas que falam até assim, eu quero só um cafezinho. Às vezes a pessoa não quer saber como que ele foi, o método de extração, não quer saber de onde vem o grão, só quer tomar um cafezinho. E talvez isso esteja muito associado com esse nosso costume de não valorizar o café e achar que o café tem que ser um produto super barato ou um produto, né, de baixa qualidade. Porém, se você for pensar bem, o café como uma das bebidas mais consumidas no mundo, a segunda, né? A segunda, Ficando para depois de trás a água. água. E no dia a dia todo mundo consome muito café, por que que você tem que consumir isso sem qualidade? Isso é uma das coisas que todo mundo mais consome. A maioria das pessoas você vai conversar, você fala, você gosta de café? Eu amo café, bebo 2 litros de café. Aí bebo 2 litros de café ruim. Café, sabe, de qualidade ruim. Será que é melhor eu tomar um café estilo chapinha e beber o dia inteiro? Se a gente for fazer uma comparação com o vinho, que é muito comum. Eu citando marcas, né? Mas, não, pode. Assim, aqui tá em casa. Ou um vinho de melhor qualidade. O que eu prefiro? Eu vou preferir quantidade ou qualidade? E é a mesma lógica da cerveja artesanal, que é o beba menos, beba melhor. Exato. E também com essa questão do vinho, já que você pontuou, que é, ao mesmo tempo, você educar o seu público mostrando ali quase terroir existente no vinho, ao mesmo tempo que tem o desafio da democratização, que é, olha, você vai pagar um preço, um ticket um pouco mais elevado, mas não significa caro, significa que é justo. No Brasil, tem uma cultura do vinho ser elitizado, né? Você acha que para as cafeterias também é um desafio democratizar o café bom? Mostrando que existe ali um ritual, mostrando que é gostoso, que é para todo mundo, sem baratear ou prostituir o mercado? Eu acho que o maior desafio é você mostrar o valor que tem a cadeia produtiva do café. Porque o café é uma coisa que dá muito trabalho para produzir, né? Não é fácil produzir café. Os produtores, eles passam por diversos processos muito complicados ao longo da cadeia produtiva, né? E muitas vezes sem a certeza de que vai dar um bom café, de que não vai dar. O café que deu especial esse ano que vem pode não dar, vai depender da chuva, vai depender de tudo. E assim, as pessoas não têm, a maior parte das pessoas não tem ideia do quão trabalhoso é produzir o café. Complexo e cheio de riscos, né? Não, e é muito assim. E aí quando você vê que as pessoas não têm essa percepção, que acham que é só um cafezinho, você esquece todo aquele processo do produtor lá na lavoura, principalmente. Hoje, os cafés brasileiros são grande parte produzidos por agricultura familiar. São pequenos produtores, né? Muitos agora entrando para essa parte do café especial, que já é mais trabalhoso, você ter todo esse cuidado com o café para produzir cafés especiais. Eu acho que falta muito essa percepção de valor, sabe? De toda a cadeia produtiva. Para você entender que tomar um café não é só você tomar a baixa qualidade ali, sabe? Eu acho também, Camila, que é um sinal dos tempos. A gente vive com o celular na mão, hiperconectado, querendo respostas prontas para tudo, e às vezes também a gente quer produtos prontos para tudo. E é uma grande magia da gastronomia explicar também a história das coisas, desde aquele movimento slow food, bom, limpo, justo, que valorize toda essa cadeia ali, desde o campo até a mesa, porque a gente se acostumou a chegar no supermercado, comprar pronto, como se fosse um miojo, chegar, em 2 minutos está pronto, coloquei e já esqueci. E quando você fala da agricultura familiar, do retrogosto, você vê que é um mundo muito maior, mais rico e mais abrangente do que uma coisa hiperindustrializada, né?
Com certeza, e muito complexo, né? É muito complexo todo o processo, né? Desde quando você tem que colher, você tem que secar, você tem que, antes de secar, né? Você pega o café, aí você pode ou descasca ou não descasca, e separa, e seca, e passa todo esse processo. E o café é um produto que a colheita é uma vez por ano, então o produtor tem uma vez por ano para fazer esse processamento e a colheita dele dá certo ou não. Se não deu esse ano, então assim... Aí no meio disso tem aquecimento global, guerra na Ucrânia, disparada do dólar, a Amazônia virando um imenso pasto. E que se Diversos fatores. culminou hoje, que a gente está gravando aqui em fevereiro de 2025, com uma alta global do café, com os produtores Brasil, Turquia, Etiópia. Como é que você explica isso para quem está empreendendo e fala assim, poxa, é muito volátil, melhor não mexer com isso não, eu vou vender produto engarrafado aqui que é melhor. Como é que se explica isso? Então, hoje em dia não, né? O café é um commodity, né? E o preço desse café que está variando muito, essa variação, é um tipo de bebida que é a bebida vendida no mercado internacional aí como o café base, né? Que não é o café especial. Não é a mesma forma de precificar. Hoje em dia, se você avaliar bem relação custo-benefício, não faz sentido você optar por um café de qualidade inferior em detrimento de um café especial, né? Você paga mais pelo café especial, mas você tem uma qualidade muito maior. E hoje em dia essa diferença já não está nem tão grande, né? Porque com essa alta histórica do café, o café nunca atingiu esses valores, né? Isso principalmente por uma baixa na produção mundial. Vietnã e Brasil são os maiores produtores, tiveram uma quebra devido a vários fatores, né, externos. Então, a percepção da qualidade do café, ela vai muito de encontro no quanto você vai estar disposto a pagar, sabe? Eu acho que hoje em dia não faz muito sentido você continuar bebendo café ruim pelo preço que você encontra um café de baixa qualidade no mercado e você podendo tomar um café especial. Rapidamente se mostra uma economia porcana que não se mantém. Talvez nem a curto, médio e longo prazo. Eu estou falando isso enquanto consumidor final. É melhor você abrir mão das suas convicções, dos seus dogmas, da papila gustativa para se expandir para novos sabores, né? Camila, e falando sobre isso, eu queria voltar ao nosso bate-papo aqui, quase que 180 graus, e colocar um assunto na mesa que eu sei que você é craque, que é branding. Branding para a construção de marca da cafeteria. Você tem aqui o Café das Flores no Lourdes, mas a unidade original, podemos dizer assim, é em Ouro Preto, uma das cidades históricas mais importantes do mundo, que tem uma super vista, um terraço do seu café, mas também tem toda uma decoração, o conjunto de móveis, o cuidado do cardápio, que isso influencia e impacta também a percepção do consumidor final, né? Como é que você trabalha isso e quais dicas você dá para outros empresários que podem estar acompanhando essa conversa, já que existe uma tendência atual dessa questão da comida afetiva, dos brunches em alta? Como é a sua operação para que isso não se torne uma tendência ali talvez passageira? Eu acho que essa questão da afetividade ela é muito importante nos negócios, né? Quando eu pensei e criei a marca do Café das Flores junto com meu irmão, a gente sempre levou em consideração essa questão, primeiro, do mineiro. Nós gostamos muito de ter essa raiz mineira. Sim, é um bairrismo nosso quase, né? A minha família é produtora de café, então eu venho de várias gerações produzindo café, mas eu não estou no café por isso, foi tipo assim, cair de paraquedas, né? Nunca foi intencional trabalhar com café. Inclusive, se eu não me engano, qual é a sua formação? Eu sou engenheira civil. Engenheira civil, tá vendo? Não tem nada a ver, e vim fazer café. E aí a gente sempre pensando nisso, sempre essa questão familiar muito envolvida, a gente sempre foi muito família, assim. Então, a gente quis trazer para o Café das Flores a percepção de casa de vó. Sabe? Era isso que eu ia falar, casa Porque de vó. a primeira coisa que a gente pensa em café é essa união familiar, momentos de você estar... Afetivo, né? Exatamente, um café da manhã em casa, com a sua família. A gente lá na roça, é muito assim, quando a gente visita o pessoal lá, é muito comum a gente
ir para casa das pessoas e a primeira coisa que elas vão te oferecer é um café e um queijinho frescal, né? Então, assim, a gente quis trazer muito dessa particularidade das famílias mineiras para dentro do café. E muito da nossa família mesmo. Então, a gente tem muito do meu avô dentro do Café das Flores em Ouro Preto, muito da minha avó. Quando a gente quis criar o Café das Flores, a gente quis trazer muito essa identidade da nossa família e transformar o Café das Flores nesse ambiente de casa de vó. E é legal porque isso deixa tudo mais autêntico, né? Isso. Não é um storytelling criado só para você monetizar uma indústria da nostalgia. É, de fato, algo genuíno, construído de forma autêntica e explorado comercialmente, mas não como um vilão, né? E eu acho que esse é o segredo. Essa é uma coisa autêntica, porque você passa a incorporar aquilo. A história da minha família tá ali dentro. Então, em cada detalhe, por exemplo, você entra no Café das Flores em Ouro Preto, a primeira coisa que você vai bater de frente ali é um chapeleiro que a minha avó ganhou de casamento, sabe? E aí tem lá a charretinha que era do meu avô, as mesas, eu tenho umas mesas de couro lá, que era da minha família, da minha tia, não sei quem. Parece, de fato, uma casa de vó, né? Assim, Mas né? Tem um sofá lindo no segundo andar ali também, né? E aí a gente foi juntando todas essas referências. Então, quando eu entro lá, é um pedaço da minha família. E eu traduzo pro cardápio. Então, por exemplo, hoje o carro-chefe do Café das Flores de Ouro Preto é o bolinho de chuva. Bolinho de chuva é casa de vó. Então, assim, a gente foi pegando essas tradições, a receita do nosso pão de queijo é receita de família. Que é maravilhoso também. Exato, é receita de família. Então, a gente transformou ali num pedacinho da nossa família. E eu acho que esse é o segredo, é a autenticidade, é você ter o propósito ali naquilo que você está construindo, Porque sabe? talvez esse seja o segredo para perdurar também. Você lembra a época das paletas mexicanas que não vingaram? Temaquerias, algumas vingaram, outras não. O boom também das hamburguerias artesanais. E desde o pós-pandemia até aqui, parece que em grandes cidades como Belo Horizonte, por exemplo, está surgindo essa cultura dos brunches, né? Que é breakfast mais lunches, né? Como que você enxerga isso para ser uma unidade de negócios que para em pé? Por exemplo, você estava me falando que algumas pessoas reclamam um lugar que vende café, não traz café da manhã. Quais são os segredos para que isso se estruture enquanto uma unidade de negócio? Questão de horário de funcionamento, o cardápio que varia, a sazonalidade? É muito difícil a gente conseguir adaptar a sua questão como empresa e a expectativa do cliente. Porque muitas vezes a expectativa do cliente não vai ser necessariamente aquilo que vai te trazer maior faturamento ou lucratividade. E você, como empresa, né, não basta ter afetividade, você precisa pensar em todos os pontos. Você não vai pagar o seu boleto com afeto. Não dá. Então, a gente precisa pensar em todos os pontos. Lá em Ouro Preto, foi uma grande experiência para a gente conseguir reconhecer esses pontos. Porque lá, quando a gente abria 9 horas da manhã e fechava 11 horas da noite. Qual que era o nosso pensamento? Quanto mais tempo eu estiver aberto, mais eu vou faturar e mais vai ser fácil eu conseguir bater meta e tudo mais. Só que aí a gente foi vendo ao longo do tempo que certos períodos não faziam tanto sentido. Que em certos períodos eu tinha 1, 2 pessoas e eu tinha que me manter uma operação inteira para poder bancar aquele horário aberto, né? Você tem mais funcionário do que cliente na loja. Exato. E aí a gente teve que começar a enxugar. E aí, quando a gente começou a fazer esse movimento, então a gente foi reduzindo o horário, a gente percebeu qual que era o horário de meio-dia às 19 horas. E ali eu pego todo o meu fluxo. E ali, para mim, foi o ideal. E aí eu tenho algumas reclamações de pessoas que às vezes passam lá numa quarta-feira de manhã e me mandam um recadinho lá no Instagram. Nunca vi isso, uma cafeteria é café e não é café da manhã, não abre pro café da manhã. E assim, as pessoas hoje, elas consomem café da tarde nos dias de semana, né, na maior parte do tempo. É muito difícil as pessoas saírem para tomar café da manhã nos dias de semana fora de casa. Às vezes ela pega um café e passa. Em Ouro Preto a gente ainda também não tem esse costume, né? Principalmente porque ninguém fica circulando muito ali no centro, a não ser quem trabalha ali no centro, por causa das ladeiras, a gente já tem todas as dificuldades, inclusive de relevo na cidade. Então, a gente percebeu que o horário que melhor atendia era esse. É engraçado a gente ir percebendo também o comportamento dos consumidores e adequando os negócios de acordo com esses
novos costumes, né? O brasileiro, por exemplo, não tem o costume de comer pizza de dia. A pizza é uma coisa noturna. Mas, ao mesmo tempo que se explora de uma maneira bem falada sobre explorar essa questão da afetividade, também eu estava lendo, se não me engano, um iFood que disparou o número de delivery pedindo cafés também, né? Então você traz ali uma bisnaguinha, alguma coisa que seja ali uma comida que é afetiva, e essa comida vai viajar para ser afetiva na casa do cliente, pessoa, da pessoa. Então é muito maluco a gente perceber como é que esses comportamentos, eles não são fixos, né? Eles são móveis, e daqui a 5 anos pode ser que o seu maior movimento seja de manhã, porque aí mudou-se o costume das pessoas. A gente tem que ter uma certa facilidade para se adaptar a essas novas coisas, né? Ou uma certa agilidade para se adaptar, porque o mercado te exige uma coisa nova o tempo todo. Hoje a gente consegue manter lá em Ouro Preto, até porque aqui a gente já começou com um horário diferente, porque a gente já percebeu que aqui o comportamento do cliente é diferente. Ouro Preto é uma cidade, até pelo relevo, muito difícil de chegar outros insumos, toda uma questão de uma cidade histórica também, que você não pode, por exemplo, pôr antena parabólica no seu telhado, porque isso vai atrapalhar o visual. Então tem toda uma questão Ouro Preto ali tem que várias particularidades mais complexo, que fazem a vida do empreendedor ouro-pretano como se tivesse um videogame ali, um chefão, né? Tá na última fase. É Ouro Preto, com certeza. É bem mais complicado. Mas aqui a gente já vê o comportamento do público bem diferente. Então, assim, não adianta, mesmo eu tendo toda uma experiência lá de Ouro Preto, um conhecimento, eu chego aqui, a minha malinha não tá tão cheia, mas, sabe, eu tenho que começar tudo de novo, perceber tudo de novo, e recriar, e readaptar, porque às vezes o meu produto que vende lá não vai ser o mesmo produto que vai vender bem aqui, o meu horário que funciona lá não vai ser o mesmo horário que funciona aqui. Então, a gente precisa conhecer muito o público. Lógico que a gente fez, né, alguns estudos aqui ao redor com os concorrentes, com o comércio ao redor, de como que funciona, mas isso o tempo todo é se adaptando. É porque agora nessa malinha você tem muito mais sagacidade e talvez menos ingenuidade, né? A sua bagagem, a sua com seu irmão como sócio também tá um pouco maior para você fazer essa pesquisa de mercado, entender mais a praça onde você tá, saber a qualificação dos seus funcionários, o que precisa ali também pro barista, pro seu fornecedor, pro atendimento. Então tem toda uma mágica envolvida, né? Hoje a gente consegue se planejar melhor, né? O que há 7 anos atrás, quando eu comecei, eu não sabia fazer. A gente começou do nada mesmo, sem saber nada. Meu pai nunca foi comerciante, e eu e meu irmão pegamos o desafio e fomos fazer acontecer. Eu fiquei muito tempo atrás do balcão como barista, e depois que a gente passou para a parte de gestão, já fiz atendimento, já fizemos tudo dentro do Café das Flores em Ouro Preto, a gente fez, né? Desde a cozinha, lavar louça, fazer café e atender. Nós trabalhamos em todas as áreas, assim. E eu acho que isso foi muito importante também para a gente conhecer as demandas de cada etapa. E também, até para já ir finalizando o nosso bate-papo, estamos em 2025, Café das Flores desde 2018. Talvez o segredo para perdurar já esse tempo e perdurar mais 7 anos, que vão se transformar em 14, 21, seja a paixão, né? Porque você é não só apaixonada por Ouro Preto, mas também uma empresária apaixonada por café. Não faria sentido você ser dona de uma danceteria. Mas deixa eu te contar uma coisa, Danilo, agora uma curiosidade. Eu não fui criada debaixo de um pé de café. Porque quando eu falo que a minha família é produtora de café, parece que a gente sempre teve uma relação muito próxima com isso. E na verdade não é. O meu avô sempre viveu de café, desde o meu bisavô, sei lá. E aí quando o meu pai resolveu continuar, né, plantar café e tudo mais, nunca foi uma coisa que eu e meu irmão olhamos para aquilo como uma forma de negócio. E aí o café surgiu para mim como uma oportunidade. Se eu te contar, foi alguém balançando a mão para mim na rua, eu passando de carro, a pessoa banou a mão e falou assim, ó, tô com um espaço ali, eu preciso montar um negócio. Jura? Foi. Que legal. E eu preciso montar um negócio. Eu falei, meu irmão, nessa época, meu irmão tinha começado a pegar o café que produzia lá e meu pai vendia para essas grandes torrefações. E meu irmão começou lá artesanalmente vender um café para os vizinhos. E ele botava no saquinho
E aí o cara tinha uma galeria de arte, falou, preciso botar um negócio lá dentro para me ajudar no aluguel e papapá. Falei, galeria de arte vai combinar com café, né? Eu tinha recém-largado a engenharia civil, não estava satisfeita, não queria trabalhar com engenharia. Cheguei pro meu pai e falei, pai, vamos montar um café? E aí ele falou assim, eu acho legal a ideia e tal. Se vocês quiserem montar, eu ajudo vocês e não sei mais o quê. E aí, pronto, eu não conhecia nada de café. Não sabia nada de Depois que café. você se tornou barista, E então. aí eu comecei a estudar sobre café para abrir a cafeteria. E aí eu descobri que tinha pessoas que torravam café dentro da cafeteria. E aí eu comecei a descobrir que tinha café especial. E aí eu comecei a descobrir o mundo do café e eu comecei a estudar e aí eu comecei a me apaixonar. Ou seja, eu não faço o que eu amo, eu aprendi a amar o que eu faço, assim... Que legal, que legal. Não foi uma coisa que eu fiz porque eu amava. Que você soube monetizar a sua paixão e falar assim, nossa, preciso empreender isso porque está pulsando nas minhas veias. Não, muito pelo contrário. Foi uma oportunidade que surgiu do nada, que depois eu fui ver as referências, o tanto que aquilo estava presente na minha vida, mas e você uniu as coisas. Isso, ali, né? Eu fui conectando, assim, os pedacinhos, assim, sabe? E aí eu me descobri uma grande apaixonada por café. E aí eu fui estudar, já fiz vários cursos, né? Eu amo o assunto café, eu leio sobre café, é um assunto que me desperta... Não sei se é a cafeína que faz isso com a gente, né? Mas assim, me desperta muito interesse, eu quero sempre mais, mais e mais. E talvez, pode ser. Mas eu acho café lindo. Eu acho café lindo, eu acho o fruto lindo, o pé lindo, o grão é lindo. E a cafeteria é um espaço muito acolhedor, sabe? As pessoas vivem momentos muito bons na cafeteria, é muito legal. Que você está passando para os seus clientes também, né? Mas eu acho que esse que é o propósito, né? Quando a gente abre um negócio, principalmente um negócio assim de alimentação e entretenimento, é que as pessoas de fato sejam felizes, né? Também, né? Então, quando você vê ali o Café das Flores de Ouro Preto, por exemplo, que as pessoas vão lá na varanda pedir casamento e ligam pra gente, eu vou fazer um pedido de casamento, será que dá pra arrumar isso, aquilo? Então você vê assim, gente, olha que legal, né? O que se cria com um negócio, não é só o negócio. Excelente. Camila, obrigado muito por ter recebido a gente aqui, obrigado por ter reservado esse tempo para bater um papo aqui, achei muito rico pra gente. Eu que agradeço, Danilo, a oportunidade de falar de café, né, porque tá muito claro que é minha paixão. Falar sobre o Café das Flores também, é um projeto com muito carinho, assim, igual você falou, eu já tive outros projetos, hoje eu estou dedicando exclusivamente ao Café das Flores. E hoje a nossa paixão mesmo, e eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de mostrar um pouquinho de café para as pessoas e gostaria de convidar quem estiver ouvindo para vir conhecer o café no Lourdes, né? Café das Flores no Lourdes. Rio de Janeiro, 2076. 2076. Isso. Né? E em Ouro Preto também, quem não teve a oportunidade de conhecer, vai ter uma experiência bem diferente, né? Com uma vista. A gente vai colocando aqui nas telas aqui os endereços, os links para o Instagram também, bem legal. Isso aí. Muito obrigada. Bom, pessoal, é isso. A gente volta no próximo episódio com mais bate-papos sobre empreender em bares e restaurantes. Comigo aqui no Café e a Conta temos Paulo P. Silva na captação de imagens e direção geral. Produção é de Brenner Moroli e Duda Gomes e a apresentação é minha, Danilo Viegas. Um abraço e até a próxima.